Então, muito boa noite, amigos e amigas da Sociedade Espírita Luz e Fraternidade. Hoje vamos conversar sobre uma das passagens do livro de Marcos. Está lá no capítulo 8, no versículo 5, quando Jesus faz a seguinte pergunta: quantos pães tendes? Bom, o contexto dessa pergunta. Uma multidão estava seguindo Jesus. Estavam num local ermo, às margens do mar da Galileia, se não me falha a memória. E a hora já estava indo, se adiantando. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram o seguinte para Jesus: Jesus, o pessoal, a multidão está em fome. Dispersa eles para que eles busquem, indo embora para que eles busquem alimento. Aí Jesus diz: dai vós de comer a eles. E os discípulos falaram: mas mestre, são muitos. Só para ter uma ideia, nessa passagem do livro de Marcos, foram contados 4.000 homens. Naquela época não se contavam mulheres, não se contavam as crianças. E a gente sabe que a grande maioria do público que seguia Jesus eram de mulheres e crianças. Pois bem, Jesus faz a pergunta: quantos pães vocês têm aí com vocês? Aí eles respondem, fizeram lá uma contagem e falaram assim: olha, nós temos 5 pães e 2 peixes. Em outra passagem eles contaram 7 pães, mas tinham bem pouquinho. Aí Jesus falou: me dê. E Jesus, tomando os pães nas mãos, foi partindo e entregando aos discípulos, partindo e entregando aos discípulos, até que todas as pessoas comeram e sobraram alguns engradados, alguns balaios, alguns cestos. 12 cestos. Se fosse uma multiplicação, vamos dizer, psíquica, que com a fala de Jesus, a parte mental daria o efeito de saciedade às pessoas, é perfeitamente lógico que Jesus tem esse poder. A sua fala nos alimenta, mas não. No registro do Evangelho ainda sobraram 12 cestos que foram levados. Então, se fosse só o poder da palavra de Jesus, não ia sobrar para encher os cestos. E nós sabemos perfeitamente que Jesus, que ele é um dos artífices do nosso planeta, ele, incumbido por Deus, preparou esse planeta para a nossa evolução. Jesus, profundo conhecedor dos fluidos, poderia habilmente fazer ali a materialização dos pães e dos peixes. Mas quero contar um caso que nos é trazido por uma família de espíritas de Votuporanga, que fundaram o grupo espírita Emmanuel de Votuporanga, a família Grise. Família Grise, muito amiga de Chico Xavier. Então, numa dessas histórias, eles estavam acompanhando Chico Xavier numa visita às famílias pobres da periferia lá da cidade de Minas Gerais. O Chico, antes de sair, ele vai num pote cheio de bala, enche uma mão cheia de balas, bala de diversos sabores ali. Coloca no bolso do paletó, enfia a outra mão e enche as mãos de balas, põe no bolso do outro paletó. E foram. Chegando nas primeiras residências, muito humildes, muito pobrezinhas, vieram ali um grupo de crianças, cerca de 10 crianças. E o Chico as abraçou
e as cumprimentou nome por nome. Ele conhecia o nome dessas crianças. E perguntava como é que estavam os pais, os tios, os avós. E depois Chico, tirando uma bala do bolso, dá uma bala para cada criança. E as crianças foram. Mais adiante, outro grupo lá de umas 10, 12 crianças, e Chico chamando-as todas pelo nome, acarinhou e mais uma vez foi dando bala. E mais outro tanto de crianças foram se achegando e o comportamento de Chico a mesma coisa. E balas e mais balas, chegou uma hora que a pessoa que estava acompanhando o Chico sentiu vontade de fazer 2 perguntas para o Chico. Mas ele não teve coragem. A primeira pergunta que ele iria fazer, e que não fez, era: Chico, da onde está saindo tanta bala? Porque já acabou faz tempo. Né? Por mais balas que tenha colocado no paletó, no bolso do paletó, já acabou faz tempo e foi dando aqueles doces para as crianças a noite toda. Mas ele não teve coragem de fazer essa pergunta. Isso ele diz numa conversa com Haroldo Dutra Dias. Mas a segunda pergunta, ele teve coragem. Ele perguntou: Chico, como é que você consegue guardar o nome de tantas crianças assim? De todas as crianças. E o Chico respondeu: olha, quem ama não esquece. Esse é o Chico Xavier. E se o Chico Xavier é assim, imagine Jesus, o Cristo ungido, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, exemplo a ser seguido por todos nós. Quando Jesus, interpelado pelos discípulos, para que ele dispensassem os famintos, era isso que os discípulos queriam. Jesus disperse a multidão para que eles busquem o alimento, que vão para casa. E Jesus negou peremptoriamente, falou: dai vós de comer a eles. E os discípulos falaram: não temos nada aqui, Chico. Jesus. E Jesus falou: o que tendes? Quantos pães tendes? E aí, esse episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus precisava de 7 pãezinhos e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes. Jesus precisava, para quem construiu o planeta, para quem edificou a estrutura orgânica de funcionamento do nosso planeta, ele e um número sem fim de espíritos também da esfera crística, né? Seus prepostos, os seus representantes, ele precisava? Não precisava. Ele não precisava. Mas ele estava ali, naquele momento, para ensinar. Então ele pede: dai vós de comer a eles. Quantos pães vocês têm? E os pães insuficientes. Quase que uma inutilidade diante da fome daquela multidão, mais de 4.000 pessoas. Mas Jesus falou: me dá aqui. É pouco? Me dá aqui. É quase que irrisório? Me dá aqui. É quase nada? Me dá aqui e eu vou amplificar. Eu vou potencializar, eu vou aumentar, eu vou reproduzir, eu vou compartilhar, eu vou multiplicar, eu vou dividir, eu vou distribuir o pouco que vocês têm. E isso, hoje, no que nos serve essa lição do Evangelho? Ora, as pessoas que aparecem à nossa porta, as pessoas que aparecem junto de nós, famintas, e aí famintas em todos os sentidos, famintas do estômago, famintas da alma. Nós vivemos hoje uma pandemia de doenças psíquicas e doenças mentais, síndrome do pânico, ansiedade,
medo, frustração. Então, essas pessoas que se aproximam de nós, procurando saciedade, procurando mitigar a sua fome. E o que é que nós temos? Quantos pães nós temos? É irrisório? É pouco? É quase nada? É quase que uma inutilidade? Quase que uma nulidade? Vamos deixar nas mãos de Jesus que o Mestre multiplica. Quero lembrar aqui que lá no sítio Joaninha, quando nós começamos os trabalhos presenciais, nós ficamos quase 2 anos sem ter encarnados, era só a equipe, 5, 4, 3, 2, meia dúzia. A gente abria as portas, fazíamos a prece, fazíamos a palestra, fazia o nosso evangelho, fechávamos as portas e íamos para casa. 2 anos sem ter as pessoas para assistir a nossa palestra. E quando chegaram 2 meninas, paupérrimas, 2 meninas jovens mães que são, pedindo para tomar um passe, pedindo para a gente ir na casa dela dar o passe, e aí a gente conversou e pediu para ela ir de quinta-feira lá no Self, no nosso centro. Rua de terra, luz clandestina, água fornecida pelo caminhão-pipa da prefeitura, sem esgotamento sanitário. Elas começaram a ir. E diante da fome que elas se apresentaram, tanto a fome espiritual quanto a fome material, porque os barracos que elas moravam, o chão de terra batido. E elas pediram uma cesta básica. E eu, tocado por aquele momento, eu falei: vocês vêm aqui e a gente ajuda vocês com a cesta básica. Conversamos depois com os colegas, companheiros de trabalho e falamos: vamos ajudar essas meninas. Aí na outra quinta-feira vieram 3, e depois vieram 5, 7, quando a gente viu eram 12, e a gente desesperado porque a gente não dava conta. Nós em 4, 5 pessoas. A gente fazia a vaquinha, a gente pegava um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu lembro que eu e minha esposa, a gente ia no supermercado, comprava pesquisando o preço da lata de sardinha, pesquisando o preço do arroz para poder multiplicar. E a partir do momento, a coisa multiplicou. Chegaram a ser quase 50 famílias, todos os meses. 50 famílias grandes. Eu estou falando de 200, 250, 300 pessoas. E que a nossa casinha lá no alto da colina, na rua de barro, nas noites estreladas, lá da Vila Joaninha, em Diadema, as famílias iam ouvir o Evangelho. Elas iam ouvir o Evangelho, tomavam passe, senhoras, velhinhos e velhinhas, crianças que eram mães, vinha o cachorro, entrava e tudo bem, não tem problema. E ali nós revivemos a igreja dos primórdios do cristianismo. A gente não fazia distinção de credo, de estado, de cor, de nada. As pessoas que vinham são atendidas. E a pergunta de Jesus: quantos pães tendes? Senhor Jesus, nós temos muito pouco, mas aceita a nossa dádiva, para que ela possa se multiplicar em tuas mãos, para que as crianças deixem de sentir fome, para que o povo deste país pare de sentir fome, que nós possamos multiplicar os nossos esforços, pequeninos, às vezes com má vontade, mas que eles se somem a
tua santidade, ao teu amor infinito, Senhor Jesus, que esse amor de mais bonito que emana da tua divina luz, Senhor, dá-nos o teu divino amor, teu evangelho consolador, frutifica, multiplica, compartilha, Senhor, o pouco, a quase nulidade, o quase nada, a pequena monta, as migalhas que o nosso coração consegue dar, Senhor. Releva a nossa mesquinhez, releva a nossa miséria e multiplica, Senhor, potencializa as pequenas gotas do nosso pouco amor. Que não haja fome nos corações e nos estômagos. Que as pessoas se confraternizem em teu nome, Senhor Jesus. E que nós possamos ouvir as tuas palavras ressoar em nossos corações. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.